Você pode achar que jogadores da NBA escolhem seus números de camisa aleatoriamente, mas há segredos por trás dessas escolhas. Por exemplo, um jogador ficou com seu número porque foi pressionado a isso, outro escolheu um número depois da maior tragédia da sua vida. Uma das formas mais curiosas de um jogador obter seu número é a de Klay Thompson, pois ele não escolheu, o número que o escolheu. E a história por trás disso começou com a forma como Klay cresceu. Quando era criança, Klay morava na casa número 11, na rua 11. E não só isso, no Pokémon em seu nome é a 11ª letra do alfabeto, e ele sempre achou que esses 11 eram apenas uma coincidência. Mas tudo mudou em 2011. Esse foi o ano em que os sonhos de Klay tiveram a chance de se tornar realidade no draft da NBA. E um a um, anunciaram as escolhas. Com a primeira escolha no draft da NBA de 2011. Kyrie Irving com a segunda escolha, com a terceira escolha, quarta, quinta, com a sexta, sétima, com a oitava escolha, nona escolha, 10ª escolha, com a 11ª escolha. No draft da NBA de 2011, o Golden State Warriors seleciona Klay Thompson da Universidade Estadual de Washington. A 11ª escolha no draft de 2011 foi como Klay entrou na NBA. Como o número 11 sempre esteve presente em sua vida, ele imediatamente soube que deveria escolher a camisa 11. E quando ele começou a usá-lo, isso ajudou a fazer história. Durante seu jogo mais icônico, ele marcou 60 pontos e isso aconteceu com apenas 11 dribles. Então, em 2022, 11 anos depois de escolher o número 11, Klay ganhou um campeonato, então esse número ainda o acompanha. Acho que 11 é simplesmente o número da minha vida, ele continua me acompanhando. Escolher esse número, ou o número ter escolhido ele, deu muito certo, mas o número que Ja Morant escolheu quase fez ele arrumar confusão com um país inteiro. Ja sempre usou o número 12. E ele se tornou um jogador tão estrela usando esse número no ensino médio e na faculdade, que nas duas escolas o número foi aposentado, então ele teve que levar a tradição de usar esse número para a NBA. Mas na noite em que Ja foi draftado, ele percebeu que havia um problema. Sim, ele foi selecionado como a segunda escolha pelo Grizzlies, mas alguém no time não só já tinha o número favorito dele, como também era uma das camisas mais vendidas de toda a NBA. Pode parecer apenas um jogador aleatório, mas ele é um dos únicos jogadores japoneses em toda a liga. A camisa dele vendeu mais que a de todas as grandes estrelas e se tornou a mais popular do Japão. Então, mesmo que Jota quisesse o número, para Watanabe simplesmente mudar sua camisa por causa do novato tinha potencial para irritar um país inteiro. Felizmente, ele sabia que Jota tinha potencial para ser uma estrela. Eles conversaram e Jota admitiu que no início só ele me parabenizava por tudo. Depois começamos a falar sobre o número e só falei que não queria atrapalhar. Ele respondeu: "Ah, tudo bem, se quiser o número 12, pode ficar com ele." Depois disso, Jota ficou com seu número favorito. E não só isso ajudou ele a destruir a NBA, agora ele pode fazer posts como esse. Caramba, Ja, isso provavelmente vai te fazer perder alguns fãs. Mas teve um jogador que queria tanto um número de camisa que isso custou a ele uma fortuna de 6 dígitos em compras? Quem mais além de LaMelo Ball? Sempre teve um número que foi muito especial para o coração de LaMelo. Literalmente o cara tatuou no peito. Para LaMelo, o número 1 era tudo para ele. Quero dizer, ele usou esse número no ensino médio e quando jogou no exterior. E quando LaMelo foi draftado pelo Hornets, ele achou que a vida estava ótima. Mas a vida dele não ia ser fácil. Assim como aconteceu com Jaws, o futuro companheiro de equipe de LaMelo, Malik Monk, já tinha o número 1, mas ele não ia abrir mão dele por nada. Então LaMelo foi forçado a usar um número que ele nunca tinha usado antes, e, ironicamente, era exatamente o mesmo número do seu irmão Lonzo, o 2. Mas Lonzo não curtiu muito o irmão copiando ele, então ele até tweetou, tentando convencer o Malik a mudar, dizendo: "Ei, ô Monk, beleza? Você quer ser o número 5, mas Malik ainda não aceitava." A temporada começou, LaMelo usou seu novo número, e mesmo jogando muito, ele não conseguia parar de postar no Instagram sobre o número que ele realmente queria. Ele até desejou isso no aniversário dele. Saíram notícias de que todo dia LaMelo lutava para mudar o número da sua camisa. Durante as entrevistas, LaMelo foi questionado por que se importava tanto com o número. "Nunca mais devo usar o número 2. Você sente que não está jogando de verdade." Ele diz: "Não sei quem é esse nem o número 2, só sei que meu irmão conseguiu as coisas dele." LaMelo não gostava de usar o número 2 e tentava provar ao mundo que era o verdadeiro número 1. Antes de colocar o número nas costas, ele já gastou uma grana no pescoço. LaMelo comprou não uma, não duas, nem 3, mas inúmeras correntes com o número 1. Assim, sempre que as câmeras o flagrassem, todos saberiam quanto ele queria aquele número. Só em uma última entrevista, os Hornets notaram que algo precisava ser feito.
Sempre que jogo com o número 2, eu sinto que não estou jogando de verdade. Por fim, os Hornets entenderam o valor que o número 1 tinha para ele. Então, durante a agência livre, quando o contrato de Malik Monk terminou, eles o deixaram assinar com outro time só para que o número 1 ficasse disponível. LaMelo ficou empolgado porque suas artimanhas funcionaram. Logo revelou a surpresa no Instagram e no dia da mídia parecia mais feliz do que nunca. MB1 de volta com tudo. E depois que ele colocou, vem jogando muito desde então, mas pelo menos ele escolheu o número dele, outro jogador foi forçado a isso. Como Zach LaVine conseguiu o número da sua camisa é algo que ninguém esperaria de um jogador da NBA. Digo, em quadra ele sempre foi destemido. Seja para ele decidir o jogo com um arremesso insano, ou arriscar lesões só para fazer uma enterrada insana. Não importa o que ele esteja fazendo, você sempre o vê usando o número 8 enquanto joga como o número 8 que ele idolatrava quando crescia. Kobe Bryant. Esse é o motivo de eu ter usado o número 8. Por que mudaria isso? Mesmo ele tendo partido, você quer manter essa memória. Mas como Zach disse, ele só usa parcialmente o número do ídolo dele para garantir que qualquer um que o veja jogar também se lembre do Kobe. O principal motivo de Zach ter pego esse número inicialmente é um pouco constrangedor. Veja, quando Zach foi draftado, queria usar um número que representasse a pessoa mais importante da vida dele, seu pai. Afinal, quem melhor para homenagear que o homem que fez Zach treinar duro e o ajudou a chegar à liga em primeiro lugar. E como o pai do Zach era um atleta que usava o número 14, era exatamente o que o Zach queria, mas não pôde ter. Tudo porque Nikola Pekovic, seu companheiro de equipe, o assustou muito. Quando entrei na NBA, o Pekovic já tinha o número 14. Pra quem conhece ele, ele era um cara enorme, então eu não tive coragem de pedir esse número, então voltei pro 8. Agora, beleza, entendi. Eu também teria medo de um jogador que intimida marmanjos, então o Zach não está sozinho, mas pelo menos ele não escolheu o número da camisa só pra tentar fazer ele ser banido, igual o LeBron James fez. O mistério do número do LeBron começou no ensino médio porque ele não era um adolescente comum, ele parecia um adulto jogando contra crianças. E se tornou um dos maiores jogadores de basquete do ensino médio da história, então antes mesmo de pisar em uma quadra da NBA ou até de se formar. Fãs do mundo todo já começaram a chamar LeBron de o escolhido para se tornar o próximo Michael Jordan. E, ironicamente, Jordan é o motivo pelo qual LeBron usava o número 23. Eu escolhi o número 23 por causa do grande Michael Jordan, que está aqui em Charlotte. No começo, LeBron não sentia vergonha nenhuma em copiar seu ídolo, então assim que foi escolhido pelo Cavs, é claro que ele pegou o número 23. E ao longo dos anos, mesmo com LeBron alcançando grandes feitos usando seu número favorito, eventualmente algo começou a incomodar e uma noite depois de um jogo, ele fez um anúncio chocante. Vou mudar meu número no ano que vem. Nenhum jogador da NBA deveria usar o 23. Mas ninguém ouviu, exceto LeBron. E na temporada seguinte, quando ele mudou de time pro Heat, ele escolheu o número 6. No início, LeBron disse que escolheu o número por usá-lo nas Olimpíadas. Acho que 6, meu número olímpico. Depois ele explicou que escolheu o 6 para homenagear Julia Servindo, outro de seus ídolos. Mas todos sabem como LeBron exagera. Agora, em 2022 nos Lakers, a razão de ele usar o número 6 é totalmente diferente. São vários motivos. Um deles é porque o 23 também é um dos meus números favoritos, então, você sabe, 2 vezes 3 é 6. Além disso, meu primeiro filho nasceu em 6 de outubro, o 6º dia de outubro, e meu filho mais novo nasceu em 14 de junho, o 6º mês do ano. Então... Uau, LeBron, muito obrigado por explicar. 2 vezes 3 é igual a 6. Nunca saberia, mas seja LeBron sincero ou não, ele só queria acertar com seus números. A história do número de Kevin Garnett é comovente. A carreira dele na NBA teve um começo agitado depois de passar a infância idolatrando o astro do basquete Malik Sealy. Garnett foi selecionado para a NBA e sentiu que era justo homenageá-lo usando um dos seus números de camisa. Garnett usou o número 21, o mesmo que Malik usava na faculdade, e continuou com esse número. Ele passou suas primeiras temporadas na NBA se tornando uma estrela, até que finalmente chamou a atenção de Malik. Malik ficou tão impressionado com o jogador que Garnett se tornou usando seu número que prometeu se juntar ao garoto. Agora, sendo companheiro de equipe, rapidamente se tornou mais do que isso porque eles começaram a fazer tudo juntos. Antes ídolo, agora colega de equipe e melhor amigo. Os sonhos de Garnett se realizavam, e quando a amizade parecia não poder melhorar. Malik organizou uma festa surpresa para Garnett, reunindo amigos e familiares para comemorar.
Garnett estava se sentindo no topo do mundo e achava que nada poderia dar errado até depois da festa. Malik entrou em seu Range Rover e começou a ir para casa, mas assim que entrou na rodovia. O armador dos Timberwolves e veterano da NBA, Malik Sealy, morreu após colisão frontal de carro nos subúrbios de Minneapolis. O utilitário esportivo dele foi atingido por uma caminhonete que estava na contramão em uma rodovia. A situação abalou o mundo da NBA. Então, no jogo seguinte dos Timberwolves, a organização dedicou tudo ao Malik. Mas ninguém foi mais afetado pela tragédia do que Garnett, porque ele não tinha apenas perdido seu melhor amigo. No dia em que os dois tinham uma viagem de férias planejada, Garnett estava, na verdade, indo ao funeral de Malik. Então ele achava que nunca superaria isso, sabendo que sempre estaria sentado ao lado do armário de Malik, e ele não estaria lá. Mas então Garnett se lembrou do que Malik sempre dizia pra ele. Naquele momento, Garnett percebeu que nem queria mais jogar basquete por si mesmo. Ele queria fazer tudo por Malik. Garnett prestou homenagem a ele usando o nome Malik na parte interna da língua de seus tênis exclusivos. Ele tatuou o nome Malik no braço direito para nunca esquecê-lo. Garnett começou a treinar de uma forma como nunca tinha treinado antes, jogou de um jeito como nunca tinha jogado e dedicou o resto de sua carreira para se tornar o melhor jogador que pudesse ser. E, eventualmente, isso o levou a se tornar o MVP da liga e um dos maiores alas pivôs da história da NBA. Tudo por Malik? Tudo é possível, tudo é possível. Fico feliz que ainda haja bons jogadores na NBA. Porque, em vez de dedicarem suas carreiras a boas causas, alguns jogadores da NBA dedicam toda a carreira a humilhar. Um jogador chegou a emoldurar o momento constrangedor de alguém em sua casa. As coisas estão ficando loucas, então clica nesse vídeo, cara.